FM Capital, da Rádio Laguna de Jardim, da AM Capital, do canal 25 da NET, emissoras do Grupo Capital de Comunicação e da viamorena.com, carinhosamente bom dia. Eu sou Marcos Faria e a partir de agora, com Sérgio Cruz, Marcos Silvestre, Elcio Pinheiro, Rui Guilherme e Alexandre Garcia, ficaremos com você até às 8 da manhã, levando muita notícia e informação. Tudo o que acontece no mundo, no Brasil, no estado e no município. Está no ar mais um Tribuna Livre, a vez e a voz do povo. Estamos chegando nesta manhã de terça-feira, dia 24 de maio do ano de 2011. E em nome da Locatelli Pneus, da Percal Automóveis e da Moviflex, destacamos as principais manchetes dos jornais que circulam aqui na capital e também no nosso estado. Vamos iniciar nesta manhã com o jornal Folha do Povo. Internos fogem da UNEI Dom Bosco. Aquário Pantaneiro é lançado na capital. Diretoria garante que fábrica da Petrobras é prioridade. Nelsinho entrega material a alunos. Senadores pedem saída do ministro Palocci. Falta de empenho. PSB ameaça punir filiados infiéis. Mais pobres. Projeto cria autoescola municipal e de graça. Vamos agora ao jornal Correio do Estado. Festa para lançamento do Aquário do Pantanal. Projeto de corredores de ônibus terá de ser refeito. Conta de energia. Taxa provisória prevista para durar 25 anos será votada hoje. Transtorno. Com novo sistema, emissão de RG demora 3 meses. Bancada planeja mobilização em repúdio à troca do nome. Senadores pedem afastamento de Palocci. Jornal O Estado. Mesmo com câmera e uso de cartão eletrônico, crescem roubos a ônibus. Conselho Nacional aguarda que Ministério Público Estadual conclua apurações sobre mensalão. Governo quer novos acessos para o Porto de Paranaguá. Preso casal que tentava roubar caixa eletrônico aqui na capital. Governo muda proposta sobre Código Florestal. Naufrágio para a Marinha. Naufrágio no Lago Paranoá foi causado por superlotação. Vamos agora ao interior, através do jornal O Progresso da cidade de Dourados. Murilo faz balanço da administração. Lei pode proibir câmeras em empresas. Dívida pública ultrapassa 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Também de Dourados, Diário MS. Com ministros, André começa a obra do Aquário. Meio Ambiente. Código Florestal vai hoje para a segunda tentativa de votação no Congresso. E Detran aprova 100% da frota de ônibus de Juti. São 7 horas mais 4 minutos no programa Tribuna Livre. Nós teremos hoje a participação dele, Elcio Pinheiro, com as informações nas últimas 24 horas da polícia. Alexandre Garcia, direto de Brasília. Daqui a pouquinho, o cafezinho político. O bom dia especial é com ele, Sérgio Cruz. Mas agora, nós vamos acionar o repórter capital, Marcos Antônio Silvestre. Ele traz as informações do tempo, temperatura, além da condição do trânsito aqui em Campo Grande, na capital sul mato-grossense. Alô, Silvestre, bom dia. Muito bom dia, Marco Antônio, um abraço para você, um abraço aos amigos ligados do programa Tribuna Livre da FM Capital em Campo Grande, em todo o Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil, através da viamorena.com. Marco Antônio, a terça-feira em Campo Grande amanhece com o sol aparecendo, já castigando o motorista que viaja e o que dirige no sentido contrário. Cuidado, muita atenção, principalmente em sinaleiros, cruzamentos perigosos, rotatórias. Você pode ser atrapalhado pelo sol, então reduz bem a velocidade do seu carro dentro do perímetro urbano para que o seu dia seja tranquilo aqui na capital. Tomar cuidado também em locais onde a CEINTRA, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, executam trabalhos de melhoria.
manutenção de avenidas e praças, Praça do Bairro Guanandi, Arraial de Santo Antônio, Autódromo, saída para Rochedo, Avenida Presidente Vargas, Avenida Ernesto Gás, Avenida Manuel da Costa Lima e vários pontos da nossa capital. Nos bairros, incluindo limpezas e manutenção, Vila Albuquerque, Conjunto Copa Vila 2, Bairro Sayonara, Vila das Reginas e Bairro Jockey Clube. Nas vias não pavimentadas, no Los Angeles, Jardim Anhanguera, Santa Luzia, Vila Dedé, Jardim Oliveira 1 e 2, na CG 030, próximo ao Córrego Cachoeira, Jardim Rita Vieira 3, Estrada Vicinal, próximo a Rochedinho, e também na CG 324, próximo à Fazenda Pouso Alegre. Nesses locais, homens e máquinas estão trabalhando. O amigo motorista deve tomar cuidado e ter muita atenção. O tempo em Campo Grande hoje vai ficar tranquilo. Vai ser uma terça-feira, sol com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. A mínima da madrugada foi de 17 graus e a máxima prevista para durante o dia é para girar em torno de 29 a 30 graus, é o que marca a meteorologia. Por conta deste tempo legal, o aeroporto opera sem restrições, liberado para pousos e decolagens. No terminal rodoviário é calmo o movimento de passageiros neste momento. Viação, Mota, Andorinha e Expresso Mato Grosso são as empresas que movimentam mais o nosso terminal neste momento. No transporte coletivo, como acontece todas as manhãs, as empresas colocam um número maior de ônibus para atender a demanda. Na dúvida, não embarque. Peça informações a motorista, cobradores ou funcionários da empresa ou fiscais da Setur que estão à sua disposição. Saídas de Campo Grande registrando o tráfego normal de carros pequenos e caminhões. Ultrapasse com segurança, não tenha pressa e respeite o limite de velocidade nas rodovias do Mato Grosso do Sul. Meu abraço de hoje vai para o Ribeiro, grande amigo Ribeiro, vendedor da Gutenberg, que está ligado com a gente. Dr. Jamal, Dr. Milton Watanabe, o Cabral botafoguense roxo, o Giroto palmeirense. Cabral e Giroto ontem não se conversaram porque o Palmeiras venceu o Botafogo. Então o Cabral estava chateado. Coronel Davi vibrando bastante com a vitória do Palmeiras, também não jogou contra ninguém. E um abraço carinhoso para o seu Juarez, Falcão, para os Hebrais que são Santista, Demarco, também botafoguense. Tá legal, Marquinhos? Tá certo, meu amigo Marcos Silvestre. Hoje... Botafoguense não tem que ficar triste não, porque né, e o Palmeirense também não tem que ficar alegre não. Não é porque no jogo... Coronel Davi esteve conosco aqui na semana passada, não é? E falou que o time do Santos tinha uma pequena torcida aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aí disse que recebeu telefonemas o dia todo, principalmente, né, dos amigos, que ele não sabia que torcia pro Santos. Ele falou, mas achava que era palmeirense. Ele falou, não, rapaz, é porque você é meu amigo, então eu não digo, mas diz que quando ele falou que tinha pouco santista aqui no estado e também aqui na capital, diz que o dia todo recebendo ligação. E o Santos agora que vai pegar o Morro Alto do Paraguai, Cerro Porteño, quer dizer Morro Alto. Então, Marcos, que se cuida, hein? E Paraguai. Ontem nós falamos a respeito da Copa Libertadores em relação a Santos e Cerro Porteño. Quero até agradecer meu amigo César Possari, porque são dois jogos, não é, Marcos? É ida e volta. O primeiro jogo acontece aqui quarta-feira no Pacaembu, não é? E aí o segundo jogo na próxima quarta no Paraguai contra o Cerro Porteño. Aí sim, para saber quem é que... Oi? Lá nos Defensores de El Chaco. Isso mesmo. Que lá é uma beleza, Marcos. Eu fui com o saudoso Rui Pimentel uma vez lá, meu filho. Você tem que chamar o Paraguai de doutor para conseguir um refrigerante, doutor. Dá para vender um refrigerante aí? Mas tá bom, Marcos. Vou torcer pro Santos. O Santos é Brasil na Libertadores. Todo mundo na expectativa de um grande jogo e eu tenho certeza que vai acontecer. É lógico que nós fazemos essas brincadeiras aqui com o Coronel Davi, com o Cabral, com o Giroto, com o seu Juarez Falcão tal, e com os outros torcedores dos Corinthians, São Paulo, Palmeiras, porque são amigos e nós gostamos muito dos nossos amigos, ok? Tá certo. Um abraço a você, ótima terça-feira. Só lembrando, Marcos, que existe quantidade e qualidade. A torcida do São Paulo é qualidade. Nós podemos não ser a maior. Agora o Corinthians também é brincadeira, tá fazendo parceria com todo mundo, hein, Marcos? Daqui a pouquinho eles vão aparecer na Rádio Capital e propor pro Kaká se ele quer fazer uma parceria também, Capital e Corinthians. É parceria com o Ceni, com o Rádio Clube. Deus me livre, rapaz. Como os caras estão desesperados, hein, meu?
Nada, Pois é, mas o Ceni agora vai ser Corinthians de Mato Grosso do Sul. Vai ser. Não, mas falei pra você não acreditou. Não, eu acreditei sim. É que eu fiquei na dúvida, pensando que era o profissional, mas não é não, Sérgio. É só com as escolinhas de futebol. Mas começa na escolinha, né? Começa na escola. tomara que essa escolinha aí seja uma escolinha pra valer, né? Porque a gente tem hora que desconfia das escolas nossas, mas tá bom. Aqui no Mato Grosso do Sul não, porque o governo André Pucinelli e o prefeito Nelsinho Trade têm dado tudo de melhor para nossas escolas. Computadores, boas condições, reforma das escolas, enfim. O estudante nosso aqui, a garotada nossa aqui só não estuda se não quiser. Aí que nem diz, né, meu filho? Faz 8 anos que eu estudo. E eu tô com um problema. Aí é duro, né, Sérgio? Um abraço, boa terça-feira. Tchau. São 7h mais 11 minutos. Meu amigo, minha amiga, a partir de hoje, você tem disponibilizado no viamorena.com o programa Tribuna Livre para assistir a qualquer hora do dia. Você entra no www.viamorena.com. Lá você tem um link, canal de vídeos. Vai clicar ali e aí você vai escolher o programa Tribuna Livre. Você pode assistir e ouvir o programa Tribuna Livre a qualquer hora do dia. Então, mais dessa ferramenta disponibilizado para você através do viamorena.com. Às 7h mais 12 minutos, eu vou a um breve intervalo comercial, porque no retorno ele vem com muitas novidades, ele vem com informação. Nós vamos tomar aquele cafezinho político. O Bom Dia Especial é com ele, Sérgio Cruz. Aguarde. www.percal.com.br. Esse é o endereço que você estava procurando. Aqui você visualiza e tira todas as suas dúvidas do seu Chevrolet novo. E ainda confere todo o estoque dos seminovos multimarca Siga. E ainda cadastrando em nosso Twitter, você recebe informações quentinhas do mundo Percal Chevrolet. www.percal.com.br. Pra que navegar se você pode acelerar? Percal 3348-1100. Movflex. Só quem fabrica pode vender barato. Showroom permanente na 14 de julho, 425. Fone 3901-3114. Estamos apresentando programa Tribuna Livre. A vez e a voz do povo. Tribuna Livre. Capital FM. Bom dia para você. Está ligando o rádio agora? Você está na FM Capital, programa Tribuna Livre. Nesta manhã de terça-feira, às 7h13, eu tenho o prazer de cumprimentar ele, Sérgio Cruz, e o cafezinho político. Bom dia especial. Alô, seu Sérgio, bom dia. Bom dia, Marquinhos, bom dia, gente amiga. Daqui a pouco no programa, depois das 7h30, nós vamos entrevistar o deputado Paulo Duarte, segundo secretário da Assembleia Legislativa e um dos deputados da Assembleia de Mato Grosso do Sul mais atuantes, né, no que diz respeito tanto aos debates na Assembleia como a apresentação de proposições, principalmente projetos de grande interesse social e econômico. Fui assistir ontem, né, o lançamento do Aquário do Pantanal. É uma obra que eu defendi desde o princípio. Aliás, bem antes de se falar em Aquário do Pantanal, a gente já falava em alguma coisa que desse referência ao Pantanal de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, porque Campo Grande é a capital do Pantanal. Que me perdoe os corumbaenses, né? Mas Campo Grande é a porta de entrada, é a capital do estado do Pantanal. Daí então a reivindicação antiga de que Campo Grande tivesse alguma coisa que representasse o Pantanal. Pensou-se a princípio no zoológico, né? Zoológico do Pantanal. Nem é preciso, porque já tem tanta capivara por aí, né? Você vê capivara lá no Lago do Amor, capivara no Parque do Sota. A capivara já está virando uma espécie de símbolo, né? De ícone da representação ecológica de Campo Grande. Para com esse negócio de capivara e de piranha, Sérgio Cruz. Então, o Aquário do Pantanal, e me parece que, apesar da minoria barulhenta, está tendo a aprovação da maioria silenciosa de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Estava no lançamento, além, naturalmente, do governador André Pucinelli, a ministra da Pesca, é da Pesca, né? Isso aí, Ideli Salvati. Ideli Salvati, o ministro
do meio ambiente, aliás, não, do meio ambiente, do turismo. Aliás, um velhinho muito simpático, me fez lembrar o doutor Demóstenes Martins, cabeça branca, né? Aquele sotaque bem nordestino e tal. E todos eles falaram da importância, né, do Aquário do Pantanal e do Pantanal em si, né? Do que representa o Aquário do Pantanal para a política de preservação no Brasil e de preservação no Pantanal. E muito oportuno, né, o lançamento do Aquário do Pantanal nessa quadra, né, nesta época em que o Brasil, né, se debate com a aprovação ou rejeição das modificações do Código Florestal. Importante, né, porque a gente nota que há, né, por parte do governo de Mato Grosso do Sul, por parte do governo federal, um grande interesse e um grande empenho na preservação, na conservação das nossas riquezas naturais. A gente nota isso. O discurso do governador André Putinelli chegou a ser emocionante nesse aspecto da questão de preservar, de manter, né, de se promover o desenvolvimento sustentado na região, de não se depredar, porque isso representa não para o Sérgio Cruz, para o André Putinelli, para o Nelsinho Trade, mas representa para a minha filha, para os meus netos, para os meus bisnetos, representa para o futuro do nosso estado. O desenvolvimento de Mato Grosso do Sul passa naturalmente pela conservação de sua natureza, principalmente essa beleza, né, que Deus nos deu, essa riqueza imensurável que Deus nos deu, que se chama Pantanal de Mato Grosso do Sul. Então, você nota, né, que há, por um lado, grande interesse em se preservar, em se ter as riquezas, em se manter o Pantanal intocável do ponto de vista da depredação, do ponto de vista do desenvolvimento a qualquer custo. E, por outro lado, você nota o imediatismo daqueles que querem mudar o Código Florestal para se aproveitar, para, né, assegurar a lucratividade imediata. Você nota isso, você vê isso. E essa recente investida em cima da Amazônia, né, onde em apenas 2 meses o desmatamento aumentou para 50% ou 60%, já nota que há por trás, né, desse interesse imediato em se revogar as leis, né, de repressão aos crimes contra a natureza, os crimes ambientais. Você nota que há um interesse em continuar cometendo esses crimes, em continuar acabando com o Brasil, acabando com as fontes, a água, uma coisa e você vê o discurso do cara, o cara vem para dizer, não, mas os caras que querem preservar o Brasil, porque acabaram no país dele, e daí, pô? E daí, se eles acabaram lá? Porque eles acabaram lá, vamos ter que acabar aqui também? Vamos ter que seguir o exemplo daqueles que depredaram no passado? Eu acho que não, acho que o governo está certo. Ontem eu vi 8 ex-ministros, inclusive do tempo do Fernando Henrique, defendendo as leis, né, atuais, defendendo o código como ele é, sem flexibilidade. Eu acho que tudo bem, tem que se negociar as áreas consolidadas, tal, coisas que não venham, né, violentar o processo de conscientização que já existe na população brasileira com relação à nossa responsabilidade de manter o país, né, manter as nossas fontes de água, manter nossas matas, manter o pouco que ainda existe, porque com toda a repressão que há, você ainda nota que é difícil você segurar a volúpia, né, a ganância que tem certos setores sociais e econômicos em acabar, né, com aquilo que é verde neste país e neste estado. Eu quero, então, né, fechando este pequeno e despretensioso comentário, quero dizer que estou um pouco realizado, né, com o lançamento das obras do Aquário do Pantanal. Muita gente critica porque esse dinheiro deveria ter sido investido, mas sempre que você vai fazer alguma obra, há sempre aqueles que são contra e aqueles que deviam investir noutra obra, né? Mas eu acho que as obras, todas elas têm a sua prioridade, todas elas têm o seu valor, e o Aquário do Pantanal tem valor atual e vai ter um valor no futuro deste estado. Falei e tá falado.
Você vai viajar? Passe antes na Locatelli Pneus e faça uma checagem no seu veículo. A Locatelli Pneus é a revendedora oficial Goodyear. Fica na Ceará 2678, fone 3317-2270. Costa e Silva, próximo à nova rodoviária. E também na BR-163, saída para São Paulo, anexo ao posto Locatelli. Alô, Edilo Trentin. Luiz, bom dia. Você está querendo trocar de carro? Novo ou seminovo? É na Percal. Percal é na Zaran, 3348-1100. Percal, orgulho de ser sul mato-grossense. Qualidade, Chevrolet. Alô, Jacaré, bom dia. A Moviflex, sempre com você e a oferta do dia. Tem a cadeira ISO fixa preta à vista por R$ 44. Mesa de micro cinza ou branca à vista por R$ 64. O armário baixo cinza ou branco à vista por R$ 159. E tem muito mais. Só quem fabrica pode vender barato. Visite o showroom permanente ali na 14 de julho 425. O telefone Moviflex é o 3901-3114. Bom dia, Juarez Falcão. E falando em bom dia, um abraço ao Neto, líder comunitário das Moreninhas, ouvinte ouro do programa Tribuna Livre, que também manda um abraço a você, meu amigo Sérgio Cruz. E lembrando, você que quer saber como é que seu deputado está trabalhando, acesse www.viamorena.com, veja ao vivo a sessão da Assembleia Legislativa toda terça, quarta e quinta-feira a partir das 9 horas da manhã. É só acessar www.viamorena.com. 7 horas e 22 minutos, seu Sérgio Cruz. Pois é, tem o... com relação a essa questão do Código Florestal, a gente tem que lembrar aqui que há entre os pecuaristas, os fazendeiros, os lavoureiros, muitos que têm já uma consciência, né, tranquilamente consolidada. Você anda por aí, você vê o fazendeiro que já deixa por conta própria, né, não precisa nem a lei. Exato. Já deixa lá, eu tenho uma área aqui que eu quero preservar, para meus netos verem como é que é o tucano, né, a guavira. Você lembra da guavira? Lembro. Os guavirais já não florescem mais. Então, tem fazendeiro que deixa, o fazendeiro deixa a árvore no pasto, né, pro gado na hora do sol muito quente, o gado aquela sombra, procura abrigo, né, no tempo muito frio, né, o gado procura abrigo e tal, de repente até morre gado por falta desse abrigo. Então o fazendeiro tem essa consciência. Eu falo aqui de uma meia dúzia, né, de gananciosos, pretensiosos, que querem lucrar tudo, né? Que planta soja no terreiro de casa, né? Que planta eucalipto no meio da estrada. Quer dizer, eu falo desse pessoal. Você precisa ter um mínimo de consciência, pois isso aqui, o Brasil não é a Europa. Se a Europa depredou, acabou com tudo, que a China está arrebentando tudo lá, porque nós vamos ter que seguir esse exemplo. Não acho justo, né, seguir o exemplo daqueles que estão depredando. Tem que seguir o exemplo daqueles que estão tentando recuperar aquilo que perderam no passado. Mas eu quero falar aqui de dois assuntos rapidinho. Termina sendo um assunto só. É o problema dos ônibus, assaltos, né? A questão do transporte coletivo em Campo Grande. O prefeito Nelsinho Trade vai ter que refazer um projeto que ele tinha para os corredores de ônibus em Campo Grande. O que o Ministério das Cidades exige é que os corredores sejam exclusivos para ônibus. O prefeito Nelsinho Trade queria criar, naturalmente, no projeto dele, corredores mistos, né? Ônibus e carro e ônibus e tal, que termina não dando certo, prefeito, porque tem que colocar ônibus no lugar do ônibus e carro no lugar do carro. O que não pode, e isso aí a prefeitura deve exercer uma fiscalização rigorosa para organizar o trânsito de Campo Grande, para não bagunçar ainda mais o trânsito de Campo Grande, é que na criação desses corredores seja estabelecido que ônibus vai correr nos corredores na faixa apropriada, feita especialmente para os ônibus. E os carros nas outras, né? Fica só para o carro. O que não pode é misturar o carro com o ônibus, e muito menos misturar ônibus com carro. Quer dizer, o ônibus está no corredor, aí de repente não vai parar no ponto seguinte, ele sai do corredor, aí invade a pista dos carros. Aí vira aquela confusão que era na Rui Barbosa, lembra que era na Rui Barbosa? Exato. O ônibus vinha ali. Aí, de repente, o ônibus saía da faixa do ônibus e tal. Quer dizer, o motorista de automóvel não podia andar na faixa do ônibus, mas o ônibus podia andar na faixa do automóvel. O que deve ser feito é estabelecer, né, os espaços. Esse espaço aqui é de ônibus e somente ônibus pode correr nesse espaço. Agora,
o ônibus também não pode sair do espaço dele, da linha, né, correr na linha e tal. Aí funciona. E que pode ser buscado exemplo, senhor prefeito Nelson Trade, em outras cidades, aqui mesmo aqui no Brasil. Você, na Curitiba, por exemplo, as faixas de ônibus são próprias para ônibus, só anda ônibus, né? E eu falo Curitiba porque Curitiba é a cidade brasileira onde a maioria dos prefeitos vão buscar os exemplos, né, de urbanismo, de modernização e tal, mas tem outras cidades no Brasil onde ônibus é ônibus e carro é carro, não se misturam, né? Não se misturam os dois e procura se dar, né, uma certa organicidade ao trânsito. Com relação aos assaltos, eu estou vendo aqui no jornal de hoje que aumentou o aparato contra o roubo e contra o assalto a ônibus e aumentou também o número de assaltos a ônibus. Agora imagine você, Marquinhos, se não tivesse a câmera, né, se não tivesse o cartão eletrônico, se com tudo isso, né, os assaltos estão aumentando, imagina você se não tivesse nada disso, aí seria pior. Agora uma coisa que eu acho que, e eu até vou provocar aqui as pessoas responsáveis da Getran, sei lá de onde é que a elaborar uma estatística para saber o número o índice de assalto havido antes e depois que retiraram os cobradores, que me parece que no tempo que tinha o cobrador, o assalto era menos. Eu não tenho certeza, né? Eu estou falando aqui provavelmente até uma idiotice, mas me parece, pelo menos o noticiário era menor no tempo que havia o motorista e havia o cobrador. Porque esse negócio do motorista ficar cobrando ali, aquilo ali termina atrapalhando e termina distraindo, né? A certo ponto distraindo também o próprio motorista. Não sei, não tenho certeza, mas eu gostaria de ter, né, por parte das autoridades responsáveis pelo trânsito, uma estatística para saber, né, se valeu a pena tirar o cobrador, né? Ainda tem cobrador em ônibus, Raul? Ainda tem? Alguns ainda tem? Quais são os que tem aqueles... uns pouquinhos, tá? Você também não anda de ônibus, rapaz, você nem sabe, você tá... Tô vendo aqui uma outra notícia aqui sobre uma taxa que o Congresso Nacional vai aprovar. Tá na capa do jornal de hoje. Taxa provisória prevista para durar 25 anos será votada hoje. É uma taxa, né, que... Aliás, o Brasil é o país das taxas, né? Você sempre está sendo taxado. Ou taxado de alguma coisa, ou taxado por alguma coisa. E tem uma taxa antiga, né? Uma taxa de 1957 que vem na conta de luz, é uma taxa provisória. Está desde 1957 que ela é cobrada, mas ela é provisória. Sabe? São 25 anos, mas é provisória. É provisória, não tem problema nenhum. Então, de 1,23%. É uma taxa... eu nem sei para que é a taxa. Eu sei que a taxa está lá, taxa provisória. Para que é a taxa? Porque então, fala aí, taxa de 1,23 sobre a conta de luz. Mas não fala para onde vai. Então, tem uma medida provisória no Congresso hoje para a taxa continuar. Então, deputado, senadores de Mato Grosso do Sul que ficam aí fazendo campanha para Mato Grosso do Sul, nome, troca de nome, não sei o que, ao invés de ficar fazendo esses troços aí, Mato Grosso do Sul vai completar 40 anos e o nome não pegou. 40 anos e o pessoal chama Mato Grosso do Sul de Mato Grosso. Sabe por que chama Mato Grosso do Sul de Mato Grosso? Porque é Mato Grosso, porra. É ou não é? Qual é o estado que você está? Você está no estado de Mato Grosso do Sul, mas você está no estado de Mato Grosso. Eu me lembro que lá no Congresso, quando eu fui deputado federal no século passado, eu fiz essa campanha, eu fui o primeiro deputado a fazer campanha para fixar, né? O estado estava começando, eu falei, não, agora vamos começar aqui, porque se a gente começar no começo, a gente faz o pessoal entender que existe Mato Grosso e existe Mato Grosso do Sul, são dois estados que existem, vamos bater em cima. Eu falei tanto, falei até ficar rouco, berrei no Congresso, sempre que alguém falava Mato Grosso, falava Mato Grosso do Sul, ficava repetindo. Sabe o que aconteceu? Eu ganhei o apelido de Mato Grosso. O pessoal começou a me chamar de Mato Grosso. Ô Mato Grosso. Quer dizer, não adianta. Mato Grosso do Sul vai completar 40 anos e o nome não pegou. Ao invés de vocês ficarem aí se batendo com essas patriotadas, vocês deviam ver esse negócio dessa taxa. Para vetar essa taxa, nós já temos aqui uma taxa aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que nenhum outro estado cobra, que é
o PIS e o COFINS, e que nenhum deputado fala, nem um senador fala, entendeu? Então isso é que eu acho que ao invés de ficar com patriotada, vamos fazer campanha de uma coisa que não vai pegar, fazer campanha, né? Tomar atitude com relação àquilo que está pegando em nosso bolso. Falei e tá falado. E com relação a esse 1,23% aí, Sérgio, olha o nome, taxa, esse valor da conta da luz, é taxa correspondente à Reserva Global de Reversão, RGR. O que é isso? Segundo o que eles contam aqui, esse é um seguro para que o governo federal pudesse criar um fundo para indenizar as concessionárias em caso de retomada da concessão. Então você tem a concessão da empresa energética, se o governo resolver tomar essa concessão de você, aí tem esse 1,23% que é para te indenizar. E aí, por isso que existe a tal da RGR. Aí nós é que pagamos. Reserva Global de Reversão. Aí nós é que pagamos, né? Essa taxa aqui que existe só há quantos anos? Desde 57. Desde 57. Agora, o Brasil é o país das taxas inexplicáveis. Tem uma empresa aí, a NET, né? NET, que é empresa de TV a cabo. TV a cabo. Ela cobra uma taxa de apoio de técnico, né? De apoio técnico. Certo. O cara que vai lá consertar ou tal. Só que ela cobra a taxa, mas se você precisar de um técnico para fazer reparação, qualquer coisa, ele cobra de novo. A empresa cobra. Cobra uma taxa que varia de acordo com aquilo que você paga, né? Aí depois, quando você precisa de um técnico, é o apoio técnico, que a taxa é de apoio técnico. Aí quando você precisa de um técnico para dar o apoio, ele vai lá apoiar, mas tem um custo. Aí cobra uma taxa. Quer dizer, o Brasil é o país das taxas, né? Taxas inexplicáveis. Isso aí tem um sinônimo, isso aí, essa taxa. É roubalheira mesmo, sabe? É meter a mão no bolso do povo descaradamente. Falou e tá falado. Esse é o Sérgio Cruz. 7h32. Nós vamos a um breve intervalo comercial no segundo tempo do programa. Nós vamos falar direto de Brasília com Alexandre Garcia e também com o deputado estadual petista Paulo Duarte. Aguarde. www.percal.com.br. Esse é o endereço que você estava procurando. Aqui você visualiza e tira todas as suas dúvidas do seu Chevrolet novo. E ainda confere todo o estoque dos seminovos multimarca Siga. E ainda cadastrando em nosso Twitter, você recebe informações quentinhas do mundo Percal Chevrolet. www.percal.com.br. Pra que navegar se você pode acelerar? Percal 3348-1100. Moviflex, sempre com você. Confira nossas ofertas. Cadeira secretária fixa, tecido ou vinil, à vista R$54. Mesa conectada com mesa de micro, cinza ou branca, à vista R$239. Armário alto cinza ou branco, à vista R$239. Conheçam nossas condições de pagamento, porque só quem fabrica pode vender barato. Showroom permanente na 14 de julho, 425. Fone 3901-3114. 3901-3114. Estamos apresentando Programa Tribuna Livre. A vez e a voz do povo. Tribuna Livre. Capital FM. Às 7h33, nós vamos agora a Brasília. Alexandre Garcia, o que você traz de novidades nesta manhã? Bom dia. Bom dia, ouvintes do Tribuna Livre. Em São Paulo, no bairro de Higienópolis, um manobrista perdeu o controle do carro e caiu do estacionamento na rua, numa altura de 2 andares. Os bombeiros acham que é porque o carro é automático. Só para lembrar, carro automático existe desde 1952 e ainda está chegando como novidade aqui no Brasil para manobristas. Bom, eu nunca entrego meu carro para manobrista, nem mesmo para o tal de valet de festa. É porque eu tenho perna e não sou da família real, não sou da nobreza. Além do que, eu temo acidentes como esse de São Paulo. E mais, o mais importante de tudo, vocês sabem quem é o responsável se o manobrista atropelar alguém, bater, causar qualquer dano a terceiros? É aquele que deu a chave do carro para ele. E se o manobrista não tiver habilitação, quem deu a chave do carro comete crime. Não é infração, é crime.
Por falar em crime, uma quadrilha em São Paulo, armada de fuzis, granadas, com colete à prova de balas e capuz, trocando tiros com a PM na Grande São Paulo, a PM de revólver. Aí a guerra é difícil. Então, tem muita gente que defende que a polícia não deve usar fuzil, porque o fuzil tem longo alcance, e aí, com isso, se evitam vítimas. Quer dizer, a restrição só vale para a lei, né? Para o bandido não. É parecido com o tal desarmamento, que não vale para o bandido, não? Só para quem tem arma registrada. E em São Paulo, a ambulância da prefeitura de Guaimbê perdeu um paciente de 51 anos na BR-153 e nem deu falta dele. Ele foi achado por outro veículo e agora está na UTI, no Hospital de Marília. Na cabina da ambulância estavam o motorista e a filha do paciente, muito despreocupados, imagina. O caso Palocci já fez nascer um jogo na internet. Tem que atacar Palocci para pontuar. A pessoa perde ponto se atingir, em lugar de Palocci, um coelho cor-de-rosa. Eu gostaria de lembrar, nesse caso todo, que um homem público tem que estar acima de qualquer suspeita, principalmente sendo o principal ministro do governo. Aí, no caso, não precisa quebrar sigilo de consultoria, né? Não precisa quebrar sigilo como se quebrou do Francenildo, do caseiro Francenildo. Basta informar quem pagou e para quê, só isso, né? Porque sendo um negócio lícito, não vai prejudicar ninguém, né? Afinal, faturar 10 milhões numa consultoria de um homem só num ano, não há dúvida que é muito. Sendo que esse homem era deputado federal, homem público, portanto. É difícil dizer que um homem público tenha assuntos privados que não possam se tornar públicos. Eu lembro que certa vez eu estava na revista Manchete e revelei que o então presidente Figueiredo, depois do infarto, estava comendo chocolate escondido que ele guardava numa lata de arroz na cozinha. Ele ficou furioso. Mas eu argumentei na época que a saúde do presidente da República é uma questão de Estado, não é uma questão privada, né? Um presidente da República, um homem público, não tem vida privada. A vida privada dele influencia na vida pública. Bom, até domingo, dia 29, o brasileiro terá trabalhado só para pagar tributos. 149 dias, um dia a mais que no ano passado, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Só para vocês ficarem com inveja, os argentinos trabalham 97 dias para pagar impostos, os chilenos 92, os mexicanos 91, nós 149 dias. Já está chegando perto de 5 meses inteiros. Aí estão todos os tributos, inclusive da Previdência, os municipais, os estaduais e os federais. De Brasília, Alexandre Garcia. Programa Tribuna Livre, a vez e a voz do povo. 7h38, esse foi Alexandre Garcia, direto de Brasília, em nome da Moviflex, sempre com você. E a oferta do dia, cadeira secretária fixa, tecido ou vinil à vista por 54, mesa conectada com mesa de micro cinza ou branca à vista por 239, tem muito mais. Só quem fabrica pode vender barato. Visite o showroom permanente na 14 de julho 425, telefone Moviflex é o 3901-3114 e também da Percal. Você quer trocar de carro? Novo ou seminovo é na Percal. Percal é Nazaré, 3348-1100. Percal, orgulho de ser sul mato-grossense, qualidade Chevrolet. E da Locatelli Pneus, revendedor oficial Goodyear, que oferece serviço completo para o seu automóvel. O alinhamento computadorizado, serviços mecânicos, desempenho de rodas, balanceamento, e para o seu caminhão tem recapagem de pneus, alinhamento, balanceamento e desempenho de eixo. Antes de viajar, passe na Locatelli Pneus, que fica na Ceará 2678, fone 3317-2270. Costa e Silva, próximo à nova rodoviária, e BR-163, saída para São Paulo, anexo ao posto Locatelli. São 7h mais 40. Ele é o segundo secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Está na sua segunda legislatura. O nosso entrevistado de hoje é o petista Paulo Duarte. Bom dia, deputado. Bom dia aos ouvintes da capital. É um prazer estar falando com vocês nesta manhã de terça-feira. Deputado, bom dia.
Deputado, o senhor foi autor recentemente de uma emenda, de uma proposta de emenda constitucional que já foi aprovada, relativa à questão das vendas não presenciais. Detalhe rápido, por favor, qual o objetivo dessa sua emenda? Sérgio, para que os ouvintes entendam o que está acontecendo. Os estados, Mato Grosso do Sul, inclusive, estão atrás de recuperar a receita porque aumentou muito as compras pela internet, né? As pessoas compram diretamente de outros estados pela internet e essa receita fica toda para o estado que vende a mercadoria, normalmente o estado de São Paulo. Ocorre que a forma que se está tentando resolver isso, né, é a pior possível, porque é assim hoje, né, o imposto fica tudo para o estado de origem, o que é uma injustiça por conta da Constituição Federal. Então, se tentou alterar essa regra através de um decreto. Então, o que está acontecendo? Está se cobrando adicional aqui no Mato Grosso do Sul de mais 10% sobre compra de adicional de ICMS, de mais 10% sobre essas compras, mas o imposto, né, já está sendo cobrado na sua totalidade no estado de origem, São Paulo normalmente. Ou seja, o consumidor sul-mato-grossense e de outros estados que estão fazendo isso, estão pagando 2 vezes imposto. Paga na nota e fica uma parte para o estado de origem e paga aqui de novo. A proposta que eu fiz, né, que seria a mais racional, pode até levar um certo tempo, mas alterar a Constituição Federal. Então, aqui já foi aprovada essa proposta na Assembleia de Mato Grosso do Sul, precisa de pelo menos mais 13 estados, e hoje são 20 estados no Brasil que estão prejudicados por essa forma de tributação. Então, teria que juntar mais 13 assembleias e propor que se altere a Constituição Federal, porque aí sim, se alterar a Constituição Federal, vai se cobrar um pedaço de imposto no estado de origem, por exemplo, em São Paulo, que seria 7%, e mais 10 aqui. Hoje não, hoje está cobrando 18 em São Paulo, que não está obedecendo esse decreto, é porque ele está amparado pela Constituição, e mais 10 aqui, ou seja, aquilo que era para ser 17%, tá, de ICMS está sendo pago 28%. Então está uma confusão, as transportadoras estão abarrotadas de mercadoria, né? Então a alternativa, né, seria que se alterasse a Constituição Federal, porque senão, o que vai acontecer? Os estados vão resolver parcialmente seus problemas, né, tendo a receita, mas o consumidor sul-mato-grossense e de outros estados continuará sendo prejudicado. É isso que está acontecendo. O deputado, o senhor foi secretário de Fazenda do estado no primeiro governo do Zeca. Qual é a função do CONFAS? As decisões que o CONFAS toma não valem nada, não tem valor? Como é que é? O CONFAS é um Conselho Nacional de Política Fazendária, composto pelos secretários de Fazenda. Certo, ele não decide nada, não tem... Ele não pode criar lei, Sérgio. Então o CONFAS, o que aconteceu nessa medida? O CONFAS, foram lá 19 estados, inclusive Mato Grosso do Sul, e decidiram mudar a Constituição. Não pode, né, Sérgio? Porque quem muda a Constituição é o Congresso Nacional. O que o CONFAS faz, né? O CONFAS faz, ficou até meio esquisito. O que o CONFAS tem, né, por obrigação de fazer, é regular as relações entre os estados baseado na lei. Porque secretário de Estado, de Fazenda, não é legislador. Então, o que aconteceu nesse caso é que os secretários de 19 estados do Brasil resolveram mudar a forma de tributação de compra pela internet. Só que isso, para ser mudado, Sérgio, só pode ser o Congresso Nacional, porque a forma de cobrança hoje, que eu concordo que é injusta, né, já que fica todo o imposto nas compras pela internet para o estado que vende, para o estado rico, mas essa alteração só poderia ser feita através do Congresso Nacional, porque é a Constituição Federal que fala assim, olha, quando for venda ao consumidor final, todo imposto fica para o estado de origem. Só que tem um detalhe, Sérgio, isso está na Constituição de 88, e 88 nem internet havia. Então, o que precisa, né, é a Constituição se adequar aos novos tempos, porque quando ela foi promulgada em 1988, né, ninguém sabia o que era internet. E hoje é uma ferramenta aí que quase todo mundo usa, e as compras de internet estão crescendo de forma exponencial. Deputado, só para entender melhor, bom, o senhor fala a questão, por exemplo, todas as vendas feitas, por exemplo, por São Paulo, o ICMS é São Paulo que cobra, certo?
E vendas para consumidor final. Estou falando, Sérgio, você, por exemplo, compra um produto, vai comprar um computador em São Paulo que é mais barato, você pede pela internet. Estou falando nesses casos, não de venda para outro comerciante, estou dizendo venda para consumidor final via internet. Certo, quer dizer que se eu tenho uma empresa comercial e eu compro em São Paulo, aí é diferente da minha compra feita para... Se você compra por vias normais, vem a tua mercadoria da empresa, para a sua empresa aqui, o ICMS é repartido. Agora, o que tem acontecido, Sérgio, por exemplo... Mas deputado, se eu sou, por exemplo, o empresário, eu tenho uma empresa em Campo Grande, eu quero comprar via internet, entendeu? Sim. Como é que fica a história? Se você comprar, é o que tem acontecido também, Sérgio. Por exemplo, tem grandes redes de magazines que faz o seguinte, você vai lá comprar uma geladeira e ao invés, quando você recebe a geladeira na sua casa, você vai ver a nota, ao invés de ver o nome da loja, né, do varejista aqui de Campo Grande, por exemplo, vem lá de São Paulo. Então, o cara aqui passa a ser um mero intermediário. Então, também acontece de empresas vender para você um produto, só que a nota vem lá de São Paulo e o imposto fica todo para São Paulo, quando se trata de compras pela internet. Né? Então, isso tem acontecido realmente. É claro que a forma que está hoje, Sérgio, é injusta. Né? Mas eu volto a dizer, não adianta a gente achar que é injusto e querer mudar a Constituição através de um decreto. Tanto é que essa medida que 19, não foi só o Mato Grosso do Sul que adotou de cobrar esses 10%, são 19 estados, já caiu essa cobrança por decisão do Supremo no Piauí e no Pará. E com o tempo, né, vai acabar acontecendo aqui, porque não precisa ser muito conhecedor de legislação para saber que uma decisão de secretários de Estado e um decreto não pode alterar a lei maior que a Constituição. Por isso, né, que essa medida, ela assim que for questionada, principalmente no Supremo Tribunal Federal, o que a OAB já está fazendo, ela com certeza vai cair. Né? O que precisa, o problema é o seguinte, né, Sérgio? O Congresso Nacional hoje, né, não legisla, não faz a sua obrigação. Né? Então, por exemplo, nós temos uma Constituição Federal de 88 e ela não está sendo atualizada, né, com os novos tempos. Ela está lá no tempo do EPA, no tempo que não havia internet. E essa alteração tem que ser feita urgentemente. Primeiro, pensando no comerciante, no comércio local, que tem que gerar emprego e renda, e também na receita dos estados. Agora, infelizmente, não é mesmo infelizmente, o ordenamento jurídico é assim, você não pode fazer uma alteração por decreto estadual ou por resolução do CONFAS, alterando a Constituição Federal. É isso. O deputado, uma outra emenda sua, também bastante polêmica, é da questão da ficha limpa. Me parece que estão ampliando demais a sua emenda. Isso pode prejudicar? Sérgio, o que acontece é o seguinte, eu apresentei esse projeto, né, inicialmente fazendo essa restrição aos detentores dos cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão, né, que são de secretário de Estado, presidente de fundação, de autarquia, comandante da polícia, e houve depois, que até eu concordei, assinei essa proposta, inclusive que o deputado Zé Teixeira conversou comigo, da gente estender a restrição do ficha limpa para o Poder Executivo para os cargos comissionados do Estado. Inclusive, eu assinei essa emenda, né, junto com mais do deputado Zé Teixeira e mais 16 deputados. Bom, até aí tudo bem. Só que depois, aí eu fiquei sabendo que vai ter proposta para estender também a cargos federais, aos secretários municipais. Aí eu até usei um termo, né? Termo pejorativo, dizendo que desse jeito estão querendo esculhambar a lei, o projeto de lei. Justamente, Sérgio, porque a Assembleia não pode definir normas, regras, né, de contratação de servidores públicos de cargo comissionado para órgão federal e nem para as prefeituras. O que precisa é aprovar esse projeto e, claro, eu acho que esse projeto, se tornando lei do Mato Grosso do Sul, esse meu projeto do ficha limpa para o Executivo, naturalmente, né, haverá uma pressão popular no sentido que se faça a mesma coisa nas prefeituras municipais. Agora, o que a gente não pode, né, é desfigurar o projeto, né, colocando no projeto, né, normas que a Assembleia Legislativa não tem competência legal. Então nós temos que nos restringir na proposta ao Executivo Estadual. Então, estender, né,
a cargos federais, as prefeituras municipais, aí escolhemos o projeto realmente. Deputado, agora falando um pouco de política, né? O seu nome, né, é cogitado hoje em Corumbá, pelo menos as últimas pesquisas que a gente acompanhou, como favorito, né, para suceder o prefeito Ruiter. Como é que está a sua disposição com relação à eleição do ano que vem? Sérgio, a política, né, o Tancredo Neves já dizia isso, é que nem nuvem, né? Muda a todo momento, né? Então eu que estou nisso aí há pouco tempo, né, estou no meu segundo mandato, eu tenho por norma fazer as coisas por etapa, né? Eu tenho que desempenhar aqui minhas funções como deputado estadual de forma satisfatória, fazer um bom trabalho, e aí naturalmente eu posso, né, me credenciar a outros cargos. É uma possibilidade, claro, né? Até as pesquisas que foram feitas aí, embora a pesquisa o que vale a pesquisa da urna no dia da eleição, mas assim, é uma possibilidade. Só que, Sérgio, até para que não prejudique também, né, o meu trabalho ainda como deputado estadual, né, a gente vai tratar disso no ano que vem. Vamos ver como é que a situação vai estar no ano que vem, o partido, né, que situação que nós vamos estar, para ir tomar decisão no momento oportuno, né. Acho que essa precipitação, né, e eu vejo muito, né, em política, o cara tá falando para ser candidato lá não sei quando, o cara também já tá vivo ainda, né, então acho que tem que ir devagar, né, eu encaro isso como uma possibilidade, claro, né, que me honraria, mas a decisão tem que ser tomada só no momento oportuno. Bem, deputado Paulo Duarte, com relação à vaga ao Tribunal de Contas, a bancada do PT, ela está fechada em torno do nome do deputado Arroio? Sim, nós tivemos uma reunião da nossa bancada, a bancada do PT, composta por 4 deputados, eu, o deputado Pedro Kemp, deputado Cabalmi, deputado Laerte Petila, e definimos, né, inclusive assinamos, né, que é mais importante, nós assinamos, né, em apoio à candidatura do Arroio, deputado Arroio, como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então é uma posição que nós adotamos atrás, até porque, né, o deputado Arroio foi o primeiro que se colocou como candidato, pediu o nosso voto e nós nos comprometemos com isso. Então nós assinamos, nós temos um documento assinado, né, que não é só a bancada do PT, onde outros deputados também se manifestam favoravelmente, né, à indicação do deputado Arroio como conselheiro do Tribunal de Contas na vaga, né, da saudosa ex-deputada e ex-conselheira Celina Jalad. Deputado, qual é a tendência hoje na Assembleia Legislativa com relação a esta vaga? Olha, Sérgio, hoje, né, a situação voltou a ficar equilibrada, né? Acho que teve um tempo aí em que a coisa estava pendendo, né, mais para um lado, e hoje eu diria que a situação está absolutamente equilibrada. É claro que tem, né, a relevância até porque a base aliada ao governo tem maioria, vai ter, obviamente, o impacto, o apoio do governador a este ou aquele candidato. Mas uma coisa, Sérgio, que embolou esse jogo, né, é que o deputado Arroio tem hoje aí 17, 18, né, assinaturas favoráveis à sua candidatura. Portanto, se ele tem 18 assinaturas favoráveis à sua candidatura, só tem um jeito de não ser conselheiro, né? Se ele eventualmente recuar e decidir não se candidatar, porque ele tem hoje, né, eu não estou dizendo verbalmente não, assinado, né, 18 deputados favoráveis à sua indicação ao Tribunal de Contas do Estado. Então eu vejo hoje um quadro aí, né, bastante complexo, porque como é que só se quem assinou, né, recuar, ou se o deputado Arroio desistir de ser candidato ao tribunal. Bom, deputado, muito obrigado por sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Sérgio, a todos vocês, a equipe aí da Capital, sucesso, né, no programa, esse programa diário é importante, né, para levar informação a todo ouvinte sul-mato-grossense. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, são 7h54. Nós vamos a mais um intervalo comercial. No retorno, Elcio Pinheiro, direto da polícia. Aguarde. www.percal.com.br. Esse é o endereço que você estava procurando. Aqui você visualiza e tira todas as suas dúvidas do seu Chevrolet novo. E ainda
confere todo o estoque dos seminovos multimarcas Siga. E ainda cadastrando em nosso Twitter, você recebe informações quentinhas do mundo Percal Chevrolet. www.percal.com.br. Pra que navegar se você pode acelerar? Percal 3348-1100. Moviflex, sempre com você. Confira nossas ofertas. Cadeira ISO fixa preta, à vista R$44. Mesa de micro cinza ou branca, à vista R$64. Armário baixo cinza ou branco, à vista R$159. Conheçam nossas condições de pagamento, porque só quem fabrica pode vender barato. Showroom permanente na 14 de julho, 425. Fone 3901-3114. 3901-3114. Estamos apresentando o programa Tribuna Livre. A vez e a voz do povo. Tribuna Livre. Capital FM. Últimas 24 horas da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Rodoviária Estadual. Em nome da Locatelli Pneus, da Percal Automóveis e da Moviflex. Alô, Elcio Pinheiro, bom dia. Bom dia. Forte abraço a você, Marquinhos, ao Sérgio e aos amigos da Rádio Capital FM. Um acidente entre um Fiat Uno e uma caminhonete Hilux na MS 384. Na caminhonete estava o prefeito Junair Marques. No Fiat Uno estava o Rosair Ferreira Martins, que morreu ao dar entrada no hospital em Antônio João. Já o prefeito de Antônio João teve ferimentos leves e passa bem. Rosair Ferreira Martins também era funcionário da prefeitura de Antônio João. Tainan César Silva de Lima, 17 anos de idade, foi assassinado a facadas ontem na Avenida Internacional em Ponta Porã. O moço levou 2 facadas no peito, que atingiu uma das facadas, segundo informações, atingiu o coração. Ele voltava para casa e viu uma briga na rua. Ele parou a moto e perguntou o que estava acontecendo ali. Foi quando um homem conhecido como Possu disse para ele não se meter não. Em seguida, o tal do Possu deu 2 golpes de faca, deu 2 facadas no Tainan. E o tal Possu ainda fugiu levando a moto e o celular do rapaz. José Gomes Pinheiro, 66 anos, seu Zé morreu. Ele morreu em um acidente na manhã de ontem em Dourados. Ele estava em uma bicicleta e se chocou em um caminhão conduzido por Jaime Soares da Silva Filho, de 44 anos de idade. O Paulo Sérgio da Silva, 25 anos, levou 2 tiros na cabeça, socorrido e levado para a emergência no pronto-socorro da Santa Casa, que não tem vaga para neurologia, e o estado do moço aí, o estado de saúde do rapaz aí é gravíssimo, né? Gravíssimo. 2 tiros na cabeça. Ele levou lá no bar, no tal do bar do Taco Snooker, ali no bairro Taverópolis. No boletim de ocorrência relata que ele estava no bar quando 4 homens em 2 motos passaram de frente ao estabelecimento atirando. Ainda não se sabe o motivo do crime. 2 amigos do Paulo ficaram feridos. Um levou aí um tiro no pé e o outro na barriga, mas não corre risco de morte não. Policiais do DOF apreenderam na manhã de ontem 23 quilos de maconha durante uma barreira policial na MS 289 em Amambai. A fiscalização foi em um ônibus itinerário Coronel Sapucaia Campo Grande. A droga foi encontrada no bagageiro externo com 2 malas, 20 tabletes da maconha de um adolescente residente em Adamantina, São Paulo. O mocinho assumiu a bronca toda, disse que a droga era dele. A Márcia Armindo dos Santos, 42 anos, foi vítima de homicídio tentado em Cidrolândia. Segundo informações da polícia, 3 homens invadiram a casa à procura do filho dela, Tiago Armindo dos Santos, de 25 anos de idade, mas o filho da dona não estava. Ela acabou reagindo e acabou levando também nessa reação 7 facadas. Hora depois do crime, policiais da Cidrolândia prenderam o Joelson Mesquita Dourado, de 22 anos de idade,
o Rogério Ferreira da Silva, 18 anos de idade, e outro marginal adolescente de 17 anos, que também participou do crime. Dona Márcia foi trazida em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, mas o estado dela já é estável. Irineu Francisco Maciel, 43 anos, confessou em depoimento à polícia que foi ele mesmo quem matou Francisco Júnior Morales, 30 anos de idade. Ele disse que alegou a legítima defesa. O crime que aconteceu na noite de domingo numa fazenda próxima à colônia de férias aqui na capital. Ele disse que o Francisco estava armado com uma espingarda e tentou matar a própria esposa. Inclusive chegou até a atirar. Ele interveio. Os dois acabaram rolando, brigando. Ele se armou, portanto, de uma faca, tomou a espingarda, armou de uma faca e meteu a faca no Francisco e morreu no local. A esposa do Francisco confirmou, dizendo que o Irineu é homem bom, menino bom de peixe. Confirmou a história e ele foi ouvido e foi liberado. São 7h59, Marquinhos. Não dá mais tempo para mais nada, vou deixar isso um minutinho para você aí fazer aquele preâmbulo todo com essa voz maravilhosa que Deus te deu. Em nome de Percal, carro novo é na Percal, orgulho de ser sul Mato Grossense, Imóvel Flex, só quem fabrica pode vender mais barato. E Locatelli Pneus, revendedor oficial Goodyear. A gente volta amanhã com o que acontecer de polícia de agora até as 7 horas da manhã. Tá certo, bom cientista? Começa a bater os tambor que hoje o bicho pega, hein, meu irmãozinho? Tudo bem, senhor Elcio Pinheiro. Fique tranquilo. Amanhã tem Libertadores da América. Rapaz. Um abraço a você, ótima terça-feira. Fica com Deus. Amém, você também, Elcio. Vamos embora, né, seu Sérgio Cruz? Com fé em Deus e pau na mula. Meus amigos, chegamos ao final de mais um Tribuna Livre. Em nome da Locatelli Pneus, da Percal Automóveis e da Moviflex, de Luiz Landes, Reynoso de Faria, de Carlos Eduardo Longo de Faria, o Cacá, a equipe Tribuna Livre agradece sua audiência e sua preferência. Amanhã um novo encontro marcado a partir das 7 horas da manhã. Fique agora com ela, a Ju Cheirosa. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Você acabou de ouvir na Capital FM. Programa Tribuna Livre. A vez e a voz do povo. Patrocínio